Dongo on the track. Olá, boa noite a todos. Estamos no 5º episódio do Gloss Podcast. Hoje a nossa convidada especial é Maiara, da cidade de Sombrio, que vem nos agraciar com os seus conhecimentos, né, Maiara? Sim. E seja bem-vinda aqui conosco, a Michelle e a Márcia. Temos o maior prazer, tá? Em tê-la aqui nesse bate-papo bacana nesse 5º episódio do Gloss Podcast. Eu que agradeço, imagina. Essa daqui é minha parceira de muitos anos, então para mim é uma honra estar aqui presente com vocês. Eu bem feliz. E, pessoal, curtam aqui esse nosso 5º episódio, comentem, deixem lá o seu like e também inscreva-se no nosso canal. Okay? E a Michelle agora vai falar um pouquinho, né, da parte... Compartilhe, deixe seu comentário. Isso, compartilhe seu comentário. Já manda para seus Verdade. amigos, deixa, comenta aí. Sim. Só não fala mal de nós. Importante, né, Michelle? Ai, eu tô brincando. Pode falar que a gente apaga depois, não tem problema. Bem aberto, né? Bem Então, aberto. gente, olha, por mais que seja minha amiga, né, já fomos parceiras aí no coach, já fizemos muitas coisas juntas, é uma amizade, assim, que vai pra vida, né? Mas ainda assim, essa mulher é tão poderosa, ela é tanta coisa, né? Nossa. A mulher, que Vamos conhecê-la. eu tive que fazer uma carta aqui para apresentar ela. Então, a Maiara, Que chique. Maiara Duarte Cardoso é formada em administração de empresas desde 2009, é pós-graduada em custos e finanças, é master coach, se formou comigo também lá no Chile e fora do Brasil, com especialização em uma montanha no Chile, na qual participou de diversos treinamentos outdoors e em busca de autoconhecimento. Diretora executiva da ProCeram, indústria cerâmica, que há mais de 60 anos pertence à sua família. E em 2020 se tornou, que eu pude acompanhar, né, presidente da Associação Comercial Industrial de Sombrio, a CIS, sendo a primeira mulher a assumir esse cargo na instituição. Maiara, seja bem-vinda. Meu Deus, né? Nossa, Estou aqui meu lendo e fico Deus. arrepiada, lembrando assim, do processo Do todo. processo, né? Então conta pra gente, Maiara. Até a gente, quando fica escutando o nosso próprio currículo, fica... Será mesmo, Tudo isso, né? sou Será que a eu? gente é Pois tudo isso? Pois é, eu fiz tudo isso mesmo. Tão novinha, tão... né? Novinha já não sei, né? Mas a gente tenta... Já botei 2009 para saber que eu já sou formada há muitos anos, né? Então, eu formei com 21 anos na faculdade. Então, hoje, 21 anos, a gente olha as minhas crianças aí, parece que não... Ainda, né? É muito novo para já escolher, talvez, uma profissão. Mas, enfim, né? A gente assume a responsabilidade, tem que se formar aí com 21 E valeu a anos. pena, né? Valeu a pena. E tudo que a gente foi fazendo ao longo dos anos, estudando custo, finanças, mais por causa da empresa, tudo também para agregar mais conhecimento e hoje já estou com 32 anos, já acumulei uma bagagem bem boa, graças a Deus, né? Eu acredito que a faculdade de administração, né, Maia, eu acho que é uma das mais importantes para qualquer ser humano. Sim. Porque saber administrar hoje a tua própria vida, a tua casa, as tuas finanças, talvez uma equipe que tu tenha, né? E RH também, porque recursos humanos, saber lidar com pessoas, direcionar pessoas também é um desafio, né? Muito Então, grande. ela nunca é demais, essa faculdade Não. de administração, né, Eu Maia? digo que é uma faculdade básica, assim, Exatamente. para qualquer pessoa, porque hoje nós estávamos entrevistando engenheiros e hoje eles não são só engenheiros, eles têm uma empresa. A partir do momento que tem um CNPJ envolvido, Tem que administrar. ou um serviço que você presta, você tem que administrar. Então, Saber gerir, né? Você vai ter a parte de finanças, tem que entender um pouquinho de custo, tem que entender um pouquinho de pessoas, você vai começar a liderar pessoas. E aí entra toda a parte da bagagem da administração que hoje eu entendo, né? Na época talvez Não fazia sentido. não fazia sentido, mas hoje eu entendo como isso é importante para qualquer coisa que eu for botar, assim, qualquer novo projeto que eu for, essa faculdade ela me embasa Tu para isso. sabe, ô Mike, muitas vezes eu fui fazer mentoria com mulheres, né? E entre muitas coisas que eu sugeri é que algumas fossem fazer algum curso específico de gestão.
porque às vezes a pessoa não sabe gerir o próprio negócio. Então, quanto mais ela tem essa consciência de que é importante ela saber gerir o negócio dela, né? E às vezes também não dá para terceirizar, é algo que tu precisa saber. Tu pode terceirizar, mas se tu souber aquilo que tu vai terceirizar, é melhor ainda, porque como tu vai cobrar uma coisa que tu não sabe? É o primeiro passo. Você vai trazer alguém para trabalhar com você. Você precisa direcionar essa pessoa. Delegar. Então, o administrador, ele tem que entender um pouquinho de tudo. Essa é a questão, assim. Desde um comercial, como atender um cliente, como criar um pós-venda, como atender os representantes, se tiver. Então, são muitas habilidades. E muitas vezes a gente tem uma área de afinidade. Eu gosto de finanças, eu gosto de recursos humanos. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, nós temos que saber de tudo um pouco para poder direcionar essas equipes. Claro que o Steve Jobs ele já dizia, né? Ele não contrata ninguém que sabe igual ou menos do que ele. O que vai somar na empresa dele. Então, você contrata, assim, pessoas que têm um conhecimento diferente do seu para agregar, só que você tem que direcionar ela, tem que saber se o que ela está fazendo realmente é o que falar a mesma língua, né? Exatamente. Então, é aí que tá a diferença do administrador. Não, inclusive, né, eu vi muitas empresas também, tu perguntar, empresas antigas, e tu perguntar assim, ó, qual é a tua visão, missão e valores, né? Qual é a visão, missão e valores da empresa, que é a parte organizacional, né? E aí a pessoa não sabe. Então, assim, como que tu vai engajar uma equipe em cima de valores, em cima de uma visão de futuro, de um propósito, né? Da missão da empresa, se não tem, né? Que a gente chama já no RH, que é a parte organizacional, que é a cultura organizacional da empresa. Então, assim, muita gente hoje, quando tu fala qual é a visão da empresa, qual é a missão, não sabe, né? É uma coisa que como que tu vai, né, seguir sem... Exato. Para te atrair as pessoas para trabalhar contigo, hoje a gente pode falar um pouquinho. Endomarketing é uma coisa que está se falando muito, marketing interno. Endomarketing. Então, é o marketing interno. Como você quer que os seus funcionários vejam a sua empresa? É vender a ideia para eles primeiro. Vender a ideia para eles primeiro. Então, até vocês vejam muitas campanhas hoje, por exemplo, a La Moda. Eu sempre cito a La Moda porque ela é uma empresa assim... Conceituada aqui. Conceituada. Então, quem que não gostaria, talvez, de trabalhar na La Moda? Porque eles expõem, eles mostram, e isso se chama endomarketing. Eles viram objeto de desejo. Tu virar um objeto de desejo para os teus próprios funcionários. Dentro de todo esse contexto, endomarketing, se trabalha muito missão, visão, valores. Por quê? Porque tem que estar muito claro para os donos da empresa, principalmente, né, para os donos da empresa, isso está muito claro para que eles consigam transferir isso para a equipe. Imagina entrar num avião que o piloto não sabe para onde vai. Você nem tem o propósito, né? Não tem um propósito essa viagem. Então, ninguém entra. Então, qual é a visão? Hoje, vamos dizer que uma visão de 1 ano, 2 anos, né, já é uma visão ampla, porque o mercado ele exige muito, assim, troca muito rápido, né? Mas uma visão que você saiba que se você está conseguindo chegar, né, para poder acompanhar, tu tem que saber onde tu estava, né? O gap, onde é que eu tô, onde eu quero chegar. Exatamente. Daí eu poder acompanhar. Você olha, né? Poxa, eu gostaria, eu tô conseguindo ir para aquela meta? É saber supervisionar. Senão fica todo mundo trabalhando e ninguém sabe, na Mas verdade, sabe, Mai, o que tá fazendo. E sabe, Márcia, que eu atendo muitas pessoas no individual e tem mulheres que não têm empresas ainda. Mas cada vez mais, esse ano, eu percebo que todos os anos a mulherada tá com desejo, sabe? Há 3 anos atrás elas queriam prosperar, não interessava como, né? O ano passado foi muita parte emocional. E esse ano elas estão procurando muita realização profissional, sabe? Elas, claro que atrás da realização profissional a gente precisa curar outras coisas, trabalhar outras coisas, mas esse ano tá vindo com tudo muito forte. O profissional, realização. Tô com 40 anos, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero mais isso pra minha vida, eu vou largar isso aqui agora. Então, essa semana mesmo, no Mulheres em Movimento, teve 2 que, né, chega, é agora. Foram lá e deram checkmate, já estão começando um outro projeto. Então, assim, tá vindo muito forte esse ano. Mas, indiferente disso, eu acredito que o próprio ser humano, ele precisa saber a missão dele, os valores dele, o propósito dele. Então, nós somos uma empresa, né? Porque se tu administrar a tua própria vida, tu já é o cara. Tu já é o... Ninguém administra nada. Exato, se exato. não administrar a autoliderança, né? Como é que eu vou liderar se eu não me lidero? Então, a gente faz isso também, assim. Mas, Maiara, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que nós pensamos que
e esperamos que a gente saia disso, né, o mais rápido possível. Percebeu-se que muitas empresas também fecharam, né? Muitas, na verdade, segundo aí a estatística, 1 milhão de empresas no país fecharam as portas nessa época de pandemia, que no caso foi início do ano passado, 2020. Estamos, né, no meio deste ano, 1 ano e meio praticamente, mais de 1 milhão de empresas fecharam. Então, empresas que foram assim, que tiveram décadas de história, empresas que eram sonhos de pessoas, né, que almejaram aquilo ali para a vida delas, mas tiveram que fechar. Então, podemos dizer que situações de fora, tá, como pandemias, como externas, elas possam também fazer com que um sonho, uma empresa fechem as portas, como aconteceu agora, e não só a má administração ou não saber administrar aquilo ali, mas que algo externo venha e também derrube aquele processo, aquele projeto de vida. Pode acontecer isso, né? Porque a gente viu muito isso aqui, assim, não só em cidades pequenas, cidades grandes, em grandes metrópoles, sonhos de pessoas, né, que isso é a grande devastação, né, que a pandemia tá deixando, além das mortes que a gente está vendo. Sim. É essa morte de sonhos, né? É a morte de sonhos de muitas pessoas, assim, que não imaginavam, ninguém imaginava algo nessa estrutura. Então, não tá lá no planejamento estratégico de ninguém passar por uma pandemia. A partir de hoje, a partir de agora, a gente vai colocar sobre agora tudo, já tem, né? Agora já deve uma ter próxima, a gente já as adversidades, as possíveis adversidades já sabem. Mas realmente, assim, muitas pessoas, elas perderam realmente os seus negócios, se desestruturaram emocionalmente, financeiramente. E o que acontece? Numa situação dessa, gerência de adversidades, a pessoa realmente ela vai ter que trabalhar internamente. Criatividade, né? O negócio fechou, né? O negócio não tá mais vendendo. Como é que foi pra ti, Maia, a tua empresa? Como é que dá o exemplo da tua? Como é que é a falar, tua empresa? Fala pra nós. Prática. Eu tenho uma experiência, assim, dentro da... Me lembro bem. Porque a nossa empresa, nós somos uma cerâmica, fabricávamos telhas. E a telha, no nosso caso, a telha de barro, né? Ela tem um substituto muito forte, que é o substituto que é a telha piso. Então essa telha piso, ela veio e tirou a nossa primeiro lugar, assim, vamos dizer. Chega no material de construção, essa telha piso tá lá. O arroz e feijão não é mais aquela agora. E a nossa telha começou a estar de canto, assim, a gente já começou a ver que ela tá um produto... Foi bem visionária naquela época, né, mãe? Então assim, a nossa família começou a observar o quê? Nós já temos 60 anos de história na área cerâmica, a gente até começou no fabricando tijolos, o meu avô, e aí mais de 30 anos fabricando telhas. E chegou um momento que nós tivemos que decidir, assim, iniciou a pandemia, se pensou o quê? Vai parar tudo, não sabemos o que vai acontecer. E aí nós tomamos uma atitude assim, antes, né, de que acontecesse uma coisa pior, nós mudamos o nosso mercado, nós mudamos, rapidamente, saímos da telha e entramos no mercado de tijolos. Isso foi tipo que eu me lembro que eu falei conversei com a Maiara, a gente sempre conversou, mas foi em abril do ano passado. A pandemia começou em março, em abril a gente estava juntas ainda, né? E aí a Maiara disse, a gente vai fazer dessa forma aqui, né? E eu achei assim incrível, porque tem pessoas que ficam esperando, e eu sou tipo assim, vamos lá. Tem que... Sim, exatamente. De repente a gente teve que se despedir de representantes de 30 anos, de 15 anos de empresa, né? Porque a gente mudou o nosso foco. Então, claro, é arriscado? É uma arriscada, mas nós estávamos muito embasados no que nós estávamos vendo no mercado. Então, foi uma atitude rápida que a gente teve. E para nós, graças a Deus... Flexibilidade foi a palavra, né? Ser flexível, né? Eu saí do financeiro e fui para o litoral do Rio Grande do Sul vender. Eu e meu irmão procurar novos clientes, porque eu também gosto muito dessa parte, assim. E naquele momento era esse o foco, era essa transformação, essa mudança. Mas as coisas, muitas vezes nas empresas, elas têm que acontecer um pouco mais rápido. Por exemplo, agora, diante de uma pandemia, não tinha assim muito tempo. Se você ficar pensando muito tempo, as coisas
quando vê, você já não O consegue rombo mais. do empréstimo no banco para manter vai aumentando. Exatamente, né? E assim, ó, e o bom da coisa é que da telha, que a matéria-prima é o barro, veio pro tijolo, que a matéria-prima também é o barro. Então, quer dizer, Sim. que para desse produto para este, a matéria-prima praticamente é a Sim, mesma. a gente não ia cometer nenhuma loucura É, assim. isso. E também a gente ouvia muito no início ali de que a construção civil ela ia dar uma paradinha, mas depois ela ia pegar um leque bacana, assim, Realmente. de fortaleza, sabe? Ia ser o top do top. E foi, aconteceu. Graças Quer dizer, a Deus. e ainda está acontecendo. Tanto que Nossa. que As hoje lojas de existe móveis muitas. nunca venderam tanto. Eu não Móveis, sei se decoração, mudou, talvez construção. às vezes eu penso, mudou um pouco a prioridade Claro. das pessoas, porque como elas Conforto. ficaram mais em casa, elas Conforto. começaram a olhar para suas paredes, eu não sei. Sim. Ah, e O talvez sofá, tu já quer um aquele- sofá que dá o corpo todo pra ficar talvez dentro. assim, ó, uma coisa que eu percebo muito é que nós estávamos adiando muito os sonhos. Por exemplo, eu tenho um sonho de ter uma casa. E aí com a pandemia as pessoas, nossos Sim. parentes, amigos morrendo assim. Com certeza. Eu não vou esperar para daqui a 20 anos para ver se eu vou conseguir. Então, se tem um sonho, eu acredito que um pouco seja isso, sabe? Uma tendência Sim. das pessoas Tanto é que investirem essa no semana sonho. eu ainda fui ser testemunha de uma amiga minha que comprou um terreno para fazer a casa, que era o É. sonho que ela tinha da casa. Isso, eu acho que Mas a deu uma coragem, acelerada né? nessa Sim, parte, isso. assim, né? A pessoa pouco de talvez coragem. tinha medo. Eu comprei, me enfiei, não comprei Que tu um comprou, Michele? apartamento da praia, eu comprei na pandemia. Sério? Muitas pessoas. Outubro foi Michele, aonde nós vamos encarar, porque É. as mulheres vão ficar esse calorão aqui em Criciúma, assim, um apartamento é. na praia. Aí surgiu uma oportunidade, Se nós joga, vamos, né? vamos se jogar. Eu acho que né? isso sim, por quê? Porque tu quer aproveitar É. hoje mais com a tua Sim, família, tu sim. quer viver os momentos, e isso faz parte. Eu acho que A pandemia uma das trouxe essa causas- questão de resgatar Exatamente. esses valores, É. de estar presente, de família. E claro, também uma ajuda do governo tentando investir, né? Ou Uhum. tentando não deixar toda a economia morrer, É. começou a se liberar mais dinheiro, enfim. E aí o pessoal tendeu ao lado da construção, né? Que pra É. mim eu agradeço. Não, e tá forte, muito forte, né? É uma mão de obra aí que quase que tem que, como se diz, outro catar. Nossa, Porque é difícil. Ô, Maiara, Mestre de obra, esse tipo de. Esse tipo é de coisa. muito É, difícil. Então você tem um É. bom caprichoso, principalmente. Caprichoso. né? pessoas assim. E não só, eu percebo assim, não é só o capricho, mas é o comprometimento, que pra mim é um valor fortíssimo. Então, né? assim, Não é tem aquela uma coisa assim que eu enrolação. já vi nesse setor, muita gente comprometimento. careta, muita gente, eu já vi casos de famílias que deram dinheiro para essa pessoa construir a sua Sim. casa e a pessoa some com o dinheiro. Sim. Então, E quando eu ali bem E quem quando é a compra pessoa. o material a mais e leva embora, Isso, 10 tijolos pra ti, muitas também. um muitas milheiro pra ti, um pessoas. milheiro pra mim. Não sei, um Isso, bem real. cimento Então, pra ti e um cimento pra mim. se você E a Ai. pessoa não tem noção, vai lá buscando o material Se e a vai pessoa botando. não É a tá tal da preparada, corrupção, né? Jesus. Se É a tal da pessoa não tá corrupção. preparada para construir, assim, não consegue acompanhar, olha, É punk. é punk, porque tem pessoas. Hoje a gente vê se tem pessoas para tudo, né? Tem. Então, A gente não pode ser mais ingênua também, né, gente? A gente tem que verdade. ficar de E é olho. o teu dinheiro, né? O teu dinheiro ensuado, Ó, trabalhou ali. Ô, Maia, olha só, fala pra gente, e eu acredito assim, claro, a empresa, por trás da empresa tem pessoas, né? Como é que é essa questão pra ti que é empresária, né? Principalmente quando é um peso realmente, eu digo assim, um peso de responsabilidade, uma empresa que tem quantos anos? Tem 60. 60 anos, anos, imagina, né? Então, assim, boa o estrada. que exigiu da parte emocional de vocês? Olha, caiu até o microfone. caiu, Tremidinha aqui, ó. O que exigiu da parte profissional? Porque eu acho que aí tá uma chave, tá? E eu percebi isso porque, assim, teve muitas mulheres que eu acompanhei que estavam comigo no processo. Foi uma delas no ano passado, a gente estava junto, né? Teve muitas mulheres que estavam no processo, eu pude acompanhar, assim. A gente foi trabalhando essa parte emocional e a criatividade e possibilidades para a pessoa se manter, né? Mas muitas pessoas, não sei porque eu não acompanhei, mas assim, eu percebi assim que foi... Eu passei junto, digamos assim, porque não tem como tu não tá, né? Conectada com a pessoa, assim. Eu vi, assim, que era de arrancar os cabelos, mas conseguiram, né? Mas só eu vi, assim, realmente, assim, o que elas passaram,
né? De começar a aparecer até doenças no físico, tamanho estresse para manter uma fábrica também, talvez de 40 anos, manter lojas, funcionários. Aí o tecido aumentou, as minhas 3 que eu tinha da indústria têxtil, que eu tenho ainda, né? Que são ainda as minhas clientes até hoje. Da indústria têxtil também, o tecido não tinha linha, o tecido estava lá em cima, não podia viajar para São Paulo para buscar uma, sabe? Super complicado. Foi bem difícil. Quando foi para Ainda está lançar, sendo. no dia do lançamento, que né, teve de novo o lockdown ali em agora março, não? Que foi para lançar em fevereiro, né? É. Para lançar já de inverno. Sim. Então, assim, muito complicado. Aí tiveram que se adaptar a lives, muitas não se adaptaram até hoje, muitas pessoas que eu vejo, tem gente que não fez live, se negou a fazer, né? Pois é. Então, assim, como é que foi para vocês essa parte, assim, de se reinventar e aí a flexibilidade, que eu acredito que foi uma coisa mais importante para vocês, né? E quando eu fiz o RH também, a gente estudava sobre planejamento estratégico, eu me lembro muito bem que dizia a palavra flexibilidade, ela vai ser super importante em tempos de crise, Dentro do né? processo, De né? ser flexível, de mudar e não demorar, né? Não demorar. Então, muitas pessoas acredito que faliram porque resistiram à mudança. Isso é um fato, né? Mas internamente, como que foi entre vocês, assim, esse desgaste emocional? O que vocês tiveram que trabalharam, deixar essa peteca cair? Olha, nós somos uma família, né? Então, a empresa é o meu pai, eu e a minha tia. Nós somos, vamos dizer assim, o meu irmão O também. núcleo. O meu irmão também. Então, uma das coisas que eu digo que foi o pilar que nos manteve, assim, foi a união, que nós sempre fomos muito unidos, assim. Então, muitas vezes um caía, mas o outro Os três sempre estava ali. Segurava. Então, sustentava. sempre aquela. Às vezes meu pai estava mais para baixo, a gente já sabia, deixei ele no momento dele. Então, nós ficávamos os quatro, né? Sempre um assim. contendo o outro, porque a gente sabia que uma hora algum ia cair. A Jana tá lá ainda. A Jana tá lá, a Jana nossa, a Guerreira. Jana, beijo Jana, com certeza ela vai assistir, né? Querida, saudade dela. Então ela é uma guerreira. Então assim, muito foco, que aí nós tínhamos uma certeza interna de que ia dar certo. Uma das coisas que tem que eliminar o medo. Claro, o medo sempre vai ter, mas tu tem que ser mais forte do que Ele não ele. pode Tem que dominar. Ele não acreditar, pode né? te dominar. Tem que acreditar. Então você tem que mesmo acreditar. Eu disse, não, vai dar certo, vamos fazer que vai dar certo. Então um passa força pro outro. Então ter uma equipe que um passa essa força pro outro, não fica tentando puxar o tapete do outro. Muitas empresas têm muito ego, tem muito sabotador. Até da própria família, né? Isso, é muito difícil conseguir essa união. É da própria assim. família. Então acontece. hoje eu considero um dos pilares nossos, isso, assim, essa união da família, e a gente sempre teve muita fé. E Então, os essa valores, fé- né, Mayara? Por isso que eu digo, Isso. vocês devem ter uns valores ali muito fortes. Né? Então, assim, valores de honestidade um com o outro, talvez, né? De união. Então, às vezes, esses valores em outras empresas não tem, né? Onde um fura o olho do outro, muitas Principalmente vezes. quando não é familiar, né? Exatamente. Principalmente. Então, quando não tem essa ligação. A alta gerência, ela tem que estar muito conectada, assim, ela tem que estar muito bem estruturada. Por quê? Porque você vai passando isso para a equipe. Depois disso, né, dessa união nossa, a gente começou também a valorizar mais os funcionários que trabalham com a gente há muitos anos. A gente via o esforço deles também pela empresa, reconhecemos. Então a gente começou a trabalhar essas técnicas de endomarketing que envolve mais o funcionário. Por exemplo, agora esse mês de junho, nós fazemos lá... Ele vestia a camisa e se apaixonar pela empresa, assim, né? a gente deixa lá, faz a mesa de festa junina e a pinhão, pipoca. Para que eles também... Estimular eles, né? Estimular com pequenos gestos, às vezes eles precisam. E eles assim. gostam disso, da questão de valorização. Então, e também, assim, vou dizer, tem a outra parte. Aquele que não ajudou, daí saiu fora, entendeu? A gente fez uma limpeza. As laranjas tiveram que sair. Isso é uma É hora das da verdade. coisas... Foi a hora da verdade agora. né? Exatamente. É uma das coisas que mais, assim, foi difícil para nós, porque pessoas de muitos anos de empresa,
que infelizmente parece que as máscaras vão As máscaras saindo, caem. e a gente teve que tomar certas atitudes e foi muito difícil para nós isso, porque o meu pai é difícil demitir alguém, ele tem uma dificuldade, então eu tive que encarar muitas vezes pessoas. Por mais que a gente fale assim, não cria expectativa, mas sempre cria expectativa que aquela pessoa tá do teu lado. De repente tu vai ver que não é bem assim. Isso. E aquilo dá uma dorzinha, né? Dá um Então, incômodo. para os empresários, assim, não deixe-se criar certas situações e grupinhos dentro da sua empresa, porque depois, meu Deus, é complicado. É o ninho daí. É um ninho, você não consegue tirar, então ainda mais assim, onde tem muita gente circulando, é complicado. Então, foi um período de limpeza mesmo de pessoas e valorização daquelas que realmente estavam ali pela causa. Eu acho que essa ideia, esse pensamento, essas atitudes que vocês fizeram dentro da empresa de vocês, outras empresas também tomaram essas atitudes. Isso. Começaram a enxergar um outro lado, entende? A realmente ver o funcionário que realmente merece estar ali. E aquele que está ali muito tempo, mas já está naquela manha assim, sabe? Eu estou aqui há 10 anos, estou aqui há 12 anos, então, né? Achando que vai ficar o resto da vida ali. Mas não. Porque as coisas também vão mudando, sabe? Uma coisa, Maiara, assim, ó, que eu percebi na pandemia é que muitas empresas foram para a internet e com lives. No começo, muitas lives. E agora deu uma parada, quer dizer, tem as lives, mas já não é tanto, já... É que as pessoas estão voltando a circular, na verdade. Então, assim, a live, para quem... serve para qualquer estilo de empresa, ou ela é mais... O que tu acha, a tua opinião? É mais voltada, assim, por exemplo, para lojas com produtos de beleza, com roupas, ou ela pode, por exemplo, estar dentro de uma empresa grande, uma multinacional, ou coisa parecida. Existe essa possibilidade ou somente... Porque o que eu vejo, assim, ó, é que essas grandes empresas, elas não buscam muito isso, porque eu acho que o próprio faturamento não tem necessidade de se expor, né? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Talvez seja a estratégia mesmo, que não... Por exemplo, o nosso mercado, ele é materiais de construção, o nosso público-alvo, né? O que a gente quer que compre lá na cerâmica é o material de construção. Então, talvez se eu levar algum tema, por exemplo, não uma venda direta no Face, no nosso caso, né? Mas como você falou, uma loja tá dando super certo, a mulherada tá adorando, né? E compram mesmo nessas lives. Então, é realmente uma estratégia. Às vezes, então, por exemplo, uma empresa do meu segmento poderia fazer algo relacionado à construção, ensinar alguma coisa dentro do... Eu vou falar a minha experiência com lançamentos, tá? Então, assim, acredito que é a estratégia de cada um, mas sim tu consegue lançar qualquer coisa, né? Então, inclusive, o João estava dando um exemplo ontem, o João faz uma mentoria com os meninos que mentoram o Paulo Vieira e o Augusto Cury, enfim, e aí o João assim, Michele, os caras fizeram um lançamento. E o lançamento, o que é? Tu vai dar as aulas gratuitas, né? Tu vai procurar o teu público-alvo, enfim. Vai atrair, né? E os caras estão vendendo peça de trator. Fizeram 9 milhões num lançamento vendendo peças de trator. Porque eles têm um público-alvo, entende? Então, se a Maiara quiser fazer uma... ela vai... E outra, né? Ela teve uma estratégia de ela ir no tete a tete. Não é qualquer empresário que vai sair no tete-a-tete por aí vendendo seu produto para outras empresas. É fato isso, né? Isso, tem que ter essa então, vontade, assim, né? eu acho que dá para fazer. Assim, quem trabalha mais com o consumidor final, ele tem uma facilidade a mais de usar as redes sociais, né? Claro, nós também usamos. Nós sabe onde que nós começamos a vender que nós nem imaginávamos? Nem imaginava. O marketplace do Facebook. Para vender tijolo. Marketing. Meu Deus, a gente vende Marketplace, que é a plataforma do Facebook de venda. Nós fomos apavorados. Sabe o que é assim, ó, num dia ter 70 pessoas, infinitamente. A gente chegou a criar uma mensagem padrão e já manda direto pro WhatsApp da empresa e aquilo ali cria-se os anúncios de forma... Então, uma coisa assim que foi uma reinvenção agora para nós, né, na pandemia. Legal.
Então são formas, como você tem que estudar Não. cada caso, né? Pessoal, olha só, quem olha assim essa princesa, eu já vi, tá? Essa princesa, ela trabalha, olha ali. Eu sei porque ela já mandou foto de bota suja, encardida lá dentro. Olha só, é uma pessoa que realmente põe a mão na massa, né? Eu acho isso incrível porque conhece o que é um chão de fábrica, né? Não senta lá só bonitinha. No ano passado, assim que iniciou a pandemia, nós estávamos assim com alguns problemas dentro da produção e eu queria organizar. Eu chegava lá, eu via como eu queria que fizesse, mas eu não conseguia fazer com que eles... E aí eu percebi o quê? Nesse momento eu ia usar o exemplo. Então eu peguei, né, minhas botinhas da montanha, que eu já costumo ir lá sempre, mas aí eu fui mesmo e comecei a fazer. E eles ficavam me olhando, assim, o que que tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui? Muito bem disso. Porque sempre se tem essa mulher, imagina, uma cerâmica, é um lugar que tem mais homens, temos mulheres uma boneca também. dessa, né? Porque não tem, feminina, até não tem os masculinos. O meu pai andava em volta de mim, assim. Para, minha filha, para, chega. Pai, deixa eu fazer. Eu falei, minha filha não precisa... Pai, deixa eu fazer. Então eu ia lá e fazia do meu jeito. Aí eu comecei a conquistar as pessoas que viam, entendiam como eu queria fazer, né? Então, eu tenho alguns funcionários que, meu Deus, né, se não fosse eles, assim, são aquelas pessoas que foram junto comigo, né? Tinham a visão E eu dizia, vamos fazer assim. E eles, então, eu fiquei quase um ano nesse processo, passando em todos os setores. Então, eles já ficavam esperando. Quando é que ia chegar, né? Quando é que ia chegar no setor deles, né? Então, eu chegava lá, a gente organizava. Tu nunca colocou tanto em prática a tua administração? Não. Eu acho que, assim, nessa parte, assim, de tu poder experienciar, né, de olhar para a pessoa. Tinha pessoas que não aceitavam que eu estivesse lá. Foi onde eu comecei a ver aí os sabotadores, as laranjinhas podres começaram a aparecer. Mas não vai aceitar o próprio líder, né? Então assim, daí é onde a gente vê que existem coisas que tu precisa ir lá ver, né? Então lá atrás de uma mesa, tu escuta falar, mas tu ir lá, tu mesmo ter a conclusão. Vocês tinham quantos funcionários naquela época? 55. E hoje nós temos 45. Ô, Mai, vocês mudaram também até a logo, né? Reinventaram, porque eu vi que... nós éramos Bela Telha. E daí, de repente, a Bela Telha começou a vender tijolos. E como aí... que o teu pai tá com tudo isso agora? Então, no começo, ele já tinha isso, que ele sabia que isso ia acontecer, né, em algum momento. Mas, assim, no dia que a gente foi mudar, eu digo que ele... Quase chorou. Ele saiu da empresa. Tem umas máquinas grandes que faziam a telha, né? Daí precisou ser retirada aquelas máquinas. E naquele dia ele sumiu, ninguém achava ele. Eu imagino que... Aí depois eu perguntei, né? Você não quis ver, né? Ele, eu não quis ficar naquele momento ali. Hoje já é tudo esperado, assim, mas toda transição, toda mudança, ela... É que, na verdade, era um receio de se aquilo ia dar certo, né? Isso. Não sabia se aquilo era o fim ou o recomeço. Olha, tem 45 pessoas dependendo de você, É. fora os fornecedores, né? Fora as famílias envolvidas por uma decisão nossa. Mas Uma 60 decisão, anos. uma muito decisão, tempo, né? Que poderia dar tudo errado. Ou seja, então por isso que é o peso do líder, é esse. Que a decisão dele vai influenciar todo mundo. Se ele errar, Famílias. se ele errar, ele vai também, se ele acertar, ele vai receber o bônus, né? Mas se ele errar, que acontece, infelizmente a gente por isso que é um peso que ele vai estar sempre carregando. Por isso que eu digo que o administrador, os gestores aí das empresas, eles ganham bem e às vezes eles não é o trabalho em si, mas é as decisões que eles tomam que influenciam o processo. Ô, Mai, tu conseguiu perceber que quando a gente se abre para uma coisa, né, automaticamente aparecem outras áreas da tua vida que vai se abrindo e parece que vem tudo de uma vez só, organiza tudo de uma vez só, né? Porque foi na mesma época que veio o convite para ti também, para te ser presidente da CIS, né? Eu me lembro que estava fugindo lá para Floripa, te cataram, volta para cá. Conta pra gente, Mai, como é que é ser a primeira, né, mulher a ser presidente e quais foram os medos, os anseios, porque eu gosto que a gente traga abordar esse tema de superação, porque eu percebo que as mulheres cada vez mais estão buscando seu espaço no mercado de trabalho, nas realizações profissionais, e às vezes o medo está impedindo, está bloqueando, ou não está reconhecendo o seu valor, acha que não vai dar conta. Então, o que tu diria, assim, né, em relação a isso? A minha história, eu diria que
minha história, eu digo que a minha história, hoje eu vejo ela como uma superação. Porque eu casei com 26 anos, depois de namorar 10, com 30 anos eu me divorciei. Então, com 30 anos divorciada, eu sempre fui muito certinha, assim, em tudo que eu faço. Então, aquilo ali pra mim foi um baque. A separação. Como se fosse uma derrota, assim, uma coisa que não é. É que não tu deu vem também certo, de uma família tradicional que também te as vendeu decisões essa ideia. Também te vendeu essa ideia. Exatamente. Então aquilo ali foi uma coisa que me feriu muito, assim. E eu entrei num processo de depressão, né? Mesmo isso, sabendo de todo o trabalho, fazendo trabalhos com coach, assim, mas é que a gente muitas vezes é difícil de olhar pra dentro, né? Então, quando eu me dei conta, eu estava com depressão. Então, foi um momento bem desafiante que eu queria ir embora. Eu não queria mais trabalhar na cerâmica, eu não queria mais nada. Eu tinha receio de ir no mercado, porque eu não queria ver pessoas. As pessoas da cidade, parecia que elas me viam e já olhavam pra mim, já iam falar daquilo que eu passei, e aquilo estava me sufocando. Então, eu queria ir embora, né? Nesse mesmo período da minha separação, a minha mãe foi embora pra Alemanha. E eu morava com ela. E aí foi mais um baque, a separação da minha mãe, né? Foi bem difícil, assim, porque ela é o pilar, né? E aí então eu tive que passar por aquela transformação. No outro ano a minha irmã resolveu ir com ela também. E mais Acontecimentos. Então foi uma sucessão de acontecimentos que eu tive que lidar, assim, ou seja, a minha casa, Família. a empresa, né, passando por aquele momento ali. Então parecia que não tinha nada. Não tinha chão sólido onde pisar. Tinha mais base, não né? Tinha, era tudo assim muito incerto. Então era uma época que eu vivia muito nervosa, muito. E aí, claro, né, conheci essa moça. Já conhecia? Conheço ela, nesse processo dela, né? Michelle, me ajuda. Ela já sabe, né, quando eu tô mal. Então, ela já. Ela já nos pela conhece, orelha, já levou assim, vem aqui, vamos fazer um negócio. Então, ela me ajudou muito. Muito trabalho, assim, interno que eu fiz. Eu gosto muito de seguir hoje o Bob Proctor. Aprendi muito com ele, assim, essa questão da... Fiz a minha caixinha lá na Casa dos Tesouros. Embaixo da cama, de manhã tu acorda e tira e olha os desejos. Os desejos, e eu comecei a me abrir mais, a me preparar para um novo momento. E aí parece assim, porque ele explica nesses cursos, né? Se prepare, acredite que vai vir um novo momento, que vai vir. Se prepare. E eu comecei a me preparar para aquilo. Aí veio a pandemia, né? Todo mundo isolado em casa. Então foi a hora, eu recebi o convite para entrar para a associação, né? Para ser a presidente da associação, que eu já acompanhava a história dessa associação há muito tempo. Então ela tinha algumas coisas que eu não achava certo. E eu sempre fui muito crítica, né? Eu queria fazer diferente. Eu convidei algumas pessoas para montar uma chapa, mas eu não tinha intenção de ficar de presidente. Eu só convidei as pessoas e dentre elas, né, cada um ia assumir um cargo. Mas claro, né, quem faz a frente, eu achando que ia conseguir sair dessa, eu né? tô rindo, camarada, eu fugi, mas eu tava indo embora pra Floripa no dia que tinha que dar a resposta. Eu tava escolhendo um lugar pra morar lá em Itapema, a minha prima. Quase que eu peguei o carro e fui lá pegar ela pelos cabelos. Tu vem aqui, tu vai assumir isso aqui. E naquele momento eu não me sentia capaz, porque eu tava recém saindo de uma depressão. E como assim, isso numa associação é complicado. Mas aceitei, né? Eu disse, meu Deus, seja o que Deus quiser, vamos lá. Aí entrou tudo isso junto. Essa associação, ela é de 84, ela nunca foi liderada por uma mulher, né? Então, assim... Que é a CIS, no caso, que é igual a CIVA daqui de Araranguá. Isso, igual a CIVA de Araranguá. Só que ela estava muito desacreditada, assim, por muitos anos. Eu tô acompanhando, eu sou a fã número 1, né? Eu fico lá acompanhando. Então, só coisas incríveis. Né, o primeiro momento foi o quê? Trazer essa cara nova, essa equipe que a gente, da nossa diretoria, ela já é uma equipe, assim, mais que pensa diferente. O Daniel Pedro, não sei se tu conhece ele. Já vi também que tá voando. Foi pai agora, né? Foi pai agora. Então, assim, foram pessoas escolhidas para dar uma cara nova para a associação, assim como todas as empresas deveriam, assim, passar, sabe, por essa
Essa renovação. Essa renovação. Então, É. a gente renovou, criamos projetos Se novos. permitir, né, criar novas... E aí, tu sabe que eu, uma pessoa que queria me esconder até dentro de um supermercado, tive que vir gravar programa em TV, tive que ir para reunião com a prefeita, eu tive que representar A jantares com... Sombrio, Eu lembro que foi num jantar com os... jantares. Lembra que tu mandou uma foto que era só Isso. gente lá do grandão? Isso veio. Isso aí começou também a me ajudar Fortalecer. no processo, né? Então, eu não imaginava, conheci pessoas aí, imaginei que, nossa, será que vai ser só eu de mulher nessas reuniões, né, da FACISC? Cheguei lá e tive a brilhante surpresa, né, de saber que Sara é uma mulher, a Adriana, Nova Veneza é a Larissa também, uma pessoa super querida, Legal. Orleans é a Taine Que Lidelato. bom. E tem mais, eu vou lembrar. Tubarão. Tudo aqui da nossa região são mulheres. Eu fiquei, nossa, então eu não tô sozinha nessa, né? Então são cargos que às vezes as mulheres não se sentem preparadas. Elas acham que elas não podem, que isso não é pra elas, né? Acho que não se sente capaz. Acho que a maior é incapaz. Acho que não tem capacidade para aquilo ali, né? Então, Mas a mulher, ela é incrível demais, É incrível. né? A gente não tem, assim, não queria que falasse, mas é que nós temos habilidades a mais, né? Nossa. Então, esse processo assim, de reinvenção da associação foi muito bom ter mulheres envolvidas, porque nós mulheres Tem mulher que sempre temos tem aquele jeitinho, né? de conversar, de trazer os negócios de uma forma, de um outro olhar. Que às vezes o homem, ele, de repente, ele tem um olhar que vem até aqui, né? A mulher, não, ela estende esse olhar. Ela estende um olhar maior para negócios, para... Ela tem uma Olhar visão humano, holística, É. né? Essa visão que se diz holística no um sentido. olhar humano também, né? Que envolve, que é por exemplo, lá na importante. associação que precisava trazer o associado de volta, precisava criar de novo os laços. A parte feminina que faz isso, né? Então, Os relacionamentos. foi onde eu acredito que né, mulheres, não só eu, tem várias pessoas, a Renilda, a Miriam, a Janete, a Fabiana, então são mulheres assim que estão ali junto comigo. E é uma região tão próspera de indústrias, né, Maiara, De indústria, né? a gente Ali eu tem. percebo a têxtil principalmente, Isso, nós temos né? Então grandes precisava ali. muito As dessa maiores inovação. aqui é no Sombrio, eu acredito. Isso, temos e todas associadas, né, graças a Deus, Que legal. as maiores Exportadoras. tem empresa que exporta. Nossa, A bastante. gente faz o vitrine de negócios. Nós levamos o associado até na associação e ele conta um pouco da história dele. Bacana, de- bacana. E a gente está conhecendo cada história, assim, Legal, de, né? de empreendedores ali da cidade mesmo, que, olha, empresas de tecnologia, por exemplo, uma empresa de tecnologia em LED que tem ali em Sombrio, a gente nem imaginava, Nem sabia que sabe? tinha. Então, está sendo um trabalho muito legal para mim, que me ajudou a sair da depressão. São João do Sul é ali do lado. Como é que é essa conexão? Porque eu tenho várias clientes de São João do Sul, assim, eu vejo que elas são bem São buscadoras, João, primeiro assim. é Santa Rosa, né? Aham. Santa Rosa do Sul. Não, Santa Rosa e São João, as duas eu tenho. Isso, então, são cidades Eles todas têm irmãs, também a né? deles? Não, eles... Não, no Sul, a última tem em Jacinto, uma associação. em Jacinto. Mas daí eles vêm até ali ou não? Ainda não se criou essa, porque assim, Não expandiu até ali. é uma coisa que a comunidade cria, né? Os empresários É, a associação comercial, ela É. nasce porque vários empresários se juntam e resolvem, né, abrir o sim, CNPJ, sim. criar o estatuto. E aí a FACISC, ela rege toda essa organização, né? No nosso caso. E aí, então, isso é uma maturidade da sociedade ali que está envolvida, de querer isso. As pequenas Querer- geralmente não têm, né? Quando É quando- um pouco complicado, Entendi. mas elas podem usar Até pra todos manter. os benefícios das que tem, das cidades que tem. pra Eles manter. podem Para até manter, vocês, então. é porque na verdade a empresa ela também paga por mês Tem uma mensalidade, né? Então até para manter isso e a associação também tem os funcionários, Aham. não é certo? Dos setores e tal. Então isso precisa gerar e aí essas empresas que estão ali dentro da associação, elas pagam essa mensalidade e para que também a associação ela continue mantenha, né? se man- é, É que o se papel mantendo dela é e- muito institucional também, Sim, sabe? A gente tem várias soluções, direcionar, por exemplo, né? muitas empresas nos procuram para dar desconto, né?
para fazer um negócio Network. com os nossos associados, então oferecem descontos, então a gente cria esse link, né? E também muito institucional, porque como ela é apartidária, ela Sim. fala com É, todos os públicos, né? Então não é, tem casos, né, de associações que acabam envolvendo um pouco de política, então não, a associação ela é livre, eu posso chegar tanto na prefeita, posso chegar em todos os partidos, e assim, geralmente quando eu convoco alguma coisa com o poder público, é sempre atendido rápido, porque tu está representando uma classe muito forte, Sim, né? é empresário. Por isso que eu acho que o associativismo ele está crescendo tanto. É só tu olhar os bancos, quais os bancos que estão mais crescendo, Nossa. né? Cooperativas? É as cooperativas. E eu venho, as cerâmicas lá em Sombrio, elas têm uma cooperativa. E eu digo que hoje elas só existem porque existe uma cooperativa por trás, que compra argila, que minera, e as licenças... chegou um moço ali que eu tô olhando pra ele. Então, por trás das cerâmicas tem uma cooperativa, a associação. Então, o que eu vejo? Isso cresce o tempo todo, essa rede de relacionamentos assim, para networking, para poder fazer negócio. Então, nós temos o grupo das mulheres, né? O grupo das mulheres, elas mesmas se ajudam. Legal. Elas mesmas fazem reuniões e trocam cartões, fazem. Então, se tu lembra que alguém dentro do núcleo faz alguma coisa que tu precisa, tu vai procurar ela primeiro, né? Então, por isso que é importante participar. Com certeza. Eu acho que, na verdade, é uma cultura que a gente devia carregar. Eu carrego, né? Eu dou sempre a prioridade para quem é meu cliente, né? Então, assim, sempre, em tudo, assim, em loja de roupa, em farmácia, em tudo, sempre primeiro. Se eu precisar de algum serviço de advogado, qualquer coisa, sempre, né? E vocês também é mais ou menos assim, vocês vão dar prioridade para quem é associado ali, né? Sim. E faz sentido, claro. O que eu digo aqui é não pensar só no seu próprio umbigo, né? Sim, Quando sim. você participa de uma associação, você não está participando só o que tem de benefício para a minha empresa, É né? para apoiar o outro para também. apoiar Sim. que se traga algum benefício para a cidade, né? Porque Sim. muito se conquista lá em Sombrio. A gente ganhou 10 UTIs e as entidades civis de Sombrio se reuniram e mandaram um documento para Floripa lá, exigindo, né, agilizar essa... Então, todas as federações, OAB, CDL, ACIS, Rotary, Lions, todas se uniram. A MESC. Todas se uniram e foram para cima e as UTIs vieram. Então, assim, se a comunidade está organizada, se a sociedade está organizada, a coisa acontece. Ô, Mayara, o Hospital do Sombrio, ele é ligado também a essa associação? Não, Ele é... Ele é do IMAS, é o mesmo que é aqui de... Então ele não tem... Não, nós temos Só um empresas convênio com eles também, né? Nós somos parceiros, assim, até muitas mesas que eu tinha lá na associação a gente empresta para eles e troca, então está sempre assim. A Marielle, que é a diretora lá do hospital, que é uma pessoa maravilhosa, muito humana, que fez nosso hospital sair de um hospital quebrado e mal falado, tá? Sim, Do 0 ao infinito. Isso. E agora a gente vai ter UTIs lá. Então, assim, essa UTI vai Nossa, ficar. que se coisa Deus boa, quiser, né? Não é uma UTI móvel que fica um tempo e vai embora. Não é só UTI, é UTI Covid, mas ela vai Ela vai ficar, ficar. entendeu? Então é um legado, meu Deus, Que então, veio, né? Sombrio ter UTIs. E como a CIS influencia tudo isso, né? Porque afinal são as empresas que mantêm um local próspero, ser próspero, né? Então se essas empresas, nossa, isso é demais. Então olha a tua importância nisso também, né, Vai? Eu acho massa, certas coisas. A tua contribuição, olha, porque eu sempre né? gostei desse lado social, né? Ela sabe, antes de assumir assim, eu fui coordenadora sempre em igreja, sempre já gostei tem esse lado muito, social. Aí depois nós fomos pro coach, trabalhava de staff nas produções do coach, e muitos anos eu ia... Muita coisa já passando. Michele. Já Eu sempre teve rimos, esse já lado, rimos, já choramos, já esse lado meditamos. social, assim, foi uma coisa... Agora eu entrei na associação, então Sim. é uma coisa que move, assim, que é trabalhar em prol, né, de uma causa. O que o pessoal comenta muito aqui, né? Que Araranguá tá abaixo do Sombrio. Olha, Porque Não Sombrio... tô Sim. sabendo. Eu não tô mais morando aqui agora. Araranguá, assim, ela teve agora um período, está tendo ainda, né? Aí que se percebe.
Até as Ainda- comparações de cidade de também, cidades, né? então tem alguns índices que Araranguá perdeu até pro ermo, tá? Olha o tamanho do ermo para Araranguá. Mas em proporção à gestão com o tamanho de pessoas, Sim, né? também é. Mas assim, ó, em relação a Araranguá, Sombrio tá, meu Deus do céu. O pessoal fala muito bem, né? Do desenvolvimento da cidade de Sombrio, Praia da Gaivota, tá? Porque até meu filho, né, disse, o Arroio, né? Arroio do Silva. Não, mãe, lá na Praia da Gaivota, lá tem. Na minha época já tinha as Tem festinhas. aquela passarela. Calçadão. Tudo isso É a coisa mais linda. é um benefício, né, que o poder público fez, que veio a atrair mais turistas e fazer com que Gostei o muito aqui local. em Sombrio nós temos uma prefeita mulher, Perfeito. né? A Gislaine Então faz a diferença. se não quiser, posso fazer o laço e ela vem aqui também. Ai, que Oh, coisa boa! certeza. Sem dúvida, É, já pode fazer falar. Que ela vem assim, bem aberta, ela Vamos pensar, né, amiga? Aquelas Não, vamos fazê-la. pensa. cheia de Aí, graus, eu olha. falo. Vamos fazê-la. Vai, olha, a gente quer te agradecer, né? É. Que já estamos com o nosso próximo convidado ali hoje. Queremos te agradecer imensamente. Foi um papo maravilhoso. Para mim é sempre um prazer. Já faz tempo que a gente não se via, né? Então, uma das alegrias minhas do podcast é isso. Eu tô revendo muitas pessoas tomando chá. E eu conhecendo, porque ela revendo e eu conhecendo. Então, assim, é um orgulho, assim. Eu tô aqui verdade, só sorrindo, olho brilhando, porque eu sou apaixonada por essa pessoa, né? Pra mim, ela é aquelas amigas, assim, de levar pra vida mesmo. Assim, nossa, E um monte quanto de orgulho. conhecimento que, né, ela Ai, passa pra gente. maravilhosa, Olha. né? Mas, assim, as características, né, da Maiara, eu acredito, é a humildade que ela tem, isso foi imprescindível, né? A organização, uma pessoa comprometida e organizada. Então, teve várias habilidades que a Mayra tem nata dela que fizeram com que ela conseguisse fazer esse grande trabalho que está influenciando a cidade inteira. A Superação. ponto de essa cidade já estar passando por outras aí, né? Então, olha só, né? Então, e tudo tem um propósito, né? Então, nada é por acaso. Eu acho que isso também te verdade. ajudou a tu a reconhecer o teu valor, né? E reconhecer também que tu tem um propósito. Né? E ainda é nova, e eu já falei, já cantei a pedra do que vai acontecer nos próximos anos, mas não vamos falar aqui em público, né? Vamos deixar quieto, Deixa quieta. mas a gente sabe que grandes coisas estão por vir. Eu agradeço assim, porque o momento que eu tô vivendo, ele é um momento assim muito prazeroso, assim, que eu tô podendo curtir um pouco de tudo que eu passei, das minhas lutas, das minhas dores. Deserto. E não com certeza não é por acaso, mas aqui tá você e tá o Horacide, que depois vai ser entrevistado. Verdade, né? Foram pessoas, assim, que fizeram muita diferença no meu processo de superação, né? Então, pra mim, é uma honra, uma alegria o convite que vocês me fizeram. E pra dizer assim, dá certo. Se tu acreditar, se você lutar, hoje tá ruim, mas amanhã vai melhorar, as coisas um dia melhoram. E nós aqui também agradecemos, porque tudo isso que você falou aqui para nós, eu tenho certeza que quem está nos vendo, que vai nos ver, vai se espelhar nesse processo, né, na vida, Se inspirar, na com experiência que você passou. E eu, assim, olha, muito feliz também em conhecê-la. Meu Deus do céu, quanta bagagem, quanta coisa linda tem essa mulher maravilhosa. luz, né? Meu Deus, uma luz linda assim, né? Então, muito obrigada, tá? As nossas portas aqui estarão sempre abertas. Pode convidar a prefeita, Pode convidar as manda essa pessoas, mulherada top de lá tá? pra cá pra gente poder Isso. entrevistar. Porque a gente, o público gosta disso, sabe? O público gosta dessa de escutar e de ver, de ouvir pessoas com histórias de superação, com histórias reais. E é isso que a gente tem que mostrar. E é isso que o Gloss Podcast é o objetivo. É levar para a comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, histórias de superação, histórias de coragem, histórias de pessoas que poxa, tá aqui, eu tenho isso para enfrentar e eu vou enfrentar e vai dar tudo certo. A partir do medo, né? Agiu a partir do medo. Medo Então assim. E a gente também tá honrando, sabe, Maia? Assim, Obrigada. tu é a primeira que vem de fora, na verdade, né? Então tu é a primeira que vem de fora, tava na nossa lista.
Então a gente tem honrado a primeira cidade de Araranguá e a gente também espera ser honrada pelo menos com a nossa cidade aqui, né? De as pessoas também honrar a gente, de assistir, de compartilhar. Porque não sei se tem outros podcasts, mas de mulher que eu tô sabendo é só o nosso, né? Que é o nosso é o primeiro, pelo menos, né? Então assim, exato, sabe? Assim, e eu vejo que hoje tá rolando muito essa questão assim mais da comparação nas redes sociais, enfim, né? Mas é complicado, mas assim, a ideia é justamente que a gente assim honre as pessoas e a gente também espera ser honrado, pelo menos assistindo, né? Então se você compartilhar, quanto mais você compartilhar, mais a gente vai ter a possibilidade de poder continuar aqui também. A gente precisa de uma motivação, né? Sim. Porque às vezes a gente vai se perguntar, tá, mas aí tá valendo a pena, o pessoal tá gostando? A gente precisa de um feedback de vocês, de deixar aqui um comentário, de compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa continuar trazendo essas beldades aqui. Assim como a gente trouxe a Cléo, que é maravilhosa, a Maiara, a Juliana Minato, né? Hoje vem aqui o Horacílio também, que a gente vai estar entrevistando mais tarde. Então, são todas pessoas com uma bagagem, com uma história, com uma missão que vem para agregar na nossa vida e talvez justamente naquele momento que você mais precisava ouvir essa história, né? Então, gratidão, Maiara, por contribuir tão ricamente nessa noite de hoje, tá? E esperamos, quem sabe, né, vir mais frutos de lá para a gente poder... Sim, pode deixar comigo. Tá bom. Gratidão do fundo do coração, Obrigada, tá, Mai? Então, encerramos aqui hoje o nosso 5º podcast, né, amiga? Isso, nosso 5º episódio do Gloss Estamos Podcast. firme e forte aqui, comprometidas com você. E só o que a gente espera de você é que o seu dedinho vá lá, dá um like, compartilha, comenta, deixa um joinha. Isso. Mais nada. Isso é segundos o que nós estamos pedindo para vocês, né? A sua contribuição. Tá Beijo, bom. pessoal. Então, até a próxima quinta. Congo on the track.